Olá, turma do terceiro ano. É, venho através desse e-mail, não é, da plataforma virtual do Colégio Alfenícia Freire, prosseguir a nossa segunda aula, né, do assunto que será cobrado em prova, na prova perto de vocês, para darmos continuidade ao estudo através desse novo espaço, né, que é o virtual. Vamos hoje continuar na aula 2, sobre função da linguagem. Olha, a função da linguagem, as figuras de linguagem, perdão, tem várias figuras de linguagem, certo? E nós vamos trabalhar em 2 aulas essas figuras de linguagem, certo? Na nossa segunda aula, nós vamos ver algumas figuras, e na nossa terceira aula vamos ver o restante delas, certo? Eu dividi de acordo com cada figura é classificada em um bloco, né? Cada tipo de figura ela é classificada em um grupo, certo? Então nós vamos trabalhar hoje 2 grupos delas e na nossa outra aula mais outros 2 grupos, certo? Vamos continuar. Bem, a figura de linguagem. As figuras de linguagem, né, elas podem ser utilizadas em diversas formas, né, mensagens, em diversos textos, né, quando vocês verificam que a conotativa, o sentido é conotativo, né, essa figura de linguagem, nesse texto tem figuras de linguagem, o texto tem outro sentido, então nós estamos diante de alguma figura de linguagem presente naquele texto. Veja, há textos que têm uma grande facilidade de ter uma maior facilidade de ter uma figura de linguagem, certo? Por exemplo, quando vocês trabalham um texto que tem a função referencial, que tenha o sentido de trazer a informação real como ela é, dificilmente vai encontrar uma figura de linguagem para expressar algo, né? Ali tem que ter uma linguagem clara, concisa e precisa, sem desvio da palavra. Né? Então, a figura de linguagem ela tem a intenção de tornar expressivo alguma informação. Então, as figuras de linguagem são utilizadas para tornar a mensagem de modo mais expressivo e são muito usadas em poemas e músicas. Então, tem as divisões dela, como eu disse a vocês. Nós vamos ver nessa aula 2 grupos delas e na outra aula terminar os outros 2 grupos, certo? Para essa aula, nós vamos ver a figura de som e figura de construção, certo? Gravem com vocês, anotem aí. Figura de linguagem, elas são divididas em 4 grupos. Aquelas que têm figuras de som, intenção de som, as de figuras de construção, né? Figuras de pensamento e figuras de palavras. Então, quando eu trabalhar minhas figuras de linguagem, eu vou pensar que elas são divididas em 4 grupos, né? Grave comigo: som, construção, pensamento e palavras. Som, construção, pensamento e palavras, certo? São essas 4 formas de utilizar a figura de linguagem, né? Elas são divididas nesses 4 grupos, certo? E nós vamos ver algumas delas, as que são mais recorrentes, mais frequentes sendo utilizadas em textos, em músicas, em poesias, enfim. Vamos ver? Vamos para a nossa figura de som. Bem, por que elas são figuras de som? Porque são as figuras que possuem repetição de sons. Aí nós vamos lembrar daquele assuntinho, né? Fonética, fonologia, não é? Então, vamos conhecer as mais frequentes. Bem, as mais frequentes nesse grupo de som, nós temos a aliteração, a assonância, a onomatopeia e paronomásia. Então, nós temos essas 4 figuras de linguagem que são utilizadas como figuras de som, porque elas vão trabalhar algumas palavrinhas que elas têm a intenção de trabalhar o som, de brincar com as palavras através do som, certo? Então, vamos ver quais são essas figuras e como elas se comportam em cada utilização delas.
Olha, a figura de som, a literação, é a repetição de uma consoante ou consoantes similares. É bem fácil você verificar essa figura de linguagem quando eu vejo, se eu verifiquei em um texto que há uma repetição muito do F, do L, do P, não é? Do R, o rei roeu a roupa do rei de Roma, não é? Vejam que aí a brincadeirazinha da figura de linguagem foi utilizada a repetição de um som, não é? De uma letra, de um consoante. De uma consoante. Então, o que é a literação? Não se esqueça, a literação é a repetição da mesma consoante ou mesma consoante similares. Vamos ver um exemplo. Olha. Filho do ferro é da fagulha, fulgurando na forja formidável o seu fole, afrouxo e sua força, em fase fiscal e da folhinha do papel. Vejam que a palavrinha aí, a letrinha que foi repetida, não é? Muitas vezes foi a letra F, não é? O F. Então, olha, repetiu-se várias vezes. Vejam que nessa situação, nesse momento, Carlos Drummond de Andrade brincou com o poema aí e trouxe a repetição do F. Informou a mensagem, né? E trouxe aí, essa repetição, olha, do F. Então, nós estamos diante de uma figura de linguagem chamada aliteração. Então, toda vez quando eu ver um texto que há uma repetição, né, proposital de uma consoante, nós estamos diante da figura de som chamada aliteração, né? Aliteração, figura de som, figura que tem a intenção de trazer uma repetição de alguma letra, não é? No caso da aliteração da consoante, certo? Vamos para a próxima. Olha, figuras de som, que eu tenho aí, assonância. Veja, se a literação trabalha com consoante, a assonância vai trabalhar com isso mesmo, vogais. Muito bem, para quem disse vogais, acertou. Olha. A assonância é a repetição de uma mesma vogal. Né? Tem a intenção de trabalhar a informação, a mensagem, brincando com a repetição das vogais. Certo? Vamos ver aí, atrás da porta de Chico Buarque. Juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei, e me arrastei, e te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos. Vejam que a intenção aí foi a repetição aí, do ei, 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 ei. Ei. Então, nós temos a repetição das vogais. Não é? Poderia ser somente uma, não é? Mas aí ele repetiu as duas, né? O E e o I, não é? Então, nós temos a repetição da mesma vogal. Se estamos repetindo uma mesma letra, não é? O mesmo som, veja que não é a letra só em si, né? É o som. Não é? Porque, veja, jurei que não acreditei, né? Estranhei, debrucei, duvidei, arranhei, arrastei. Então, nós temos aí a repetição do ei, não é? Dessa palavrinha, dessas letras, desse som. Então, veja, a literação, a assonância estão no grupo das figuras de linguagem de som. Certo? De som. Às vezes nós estudamos e não nos atentamos a essa questão dessa repetição e de que essas figuras de linguagem elas se enquadram e elas têm uma intenção em cada grupo delas, certo? Então, figuras de som têm a intenção da repetição desse som. Não é? Então, a literação consoante e a assonância vogal. Não é? Perfeito. Vamos para a próxima. Olha, figuras de som, onomatopeia. Olha, a intenção da onomatopeia é a reprodução de imitar alguns sons, não é? Seja o toque-toque, né, o do caminhar, né, o barulho do sapato, o barulho do fechar de portas, o ruído. Então, a onomatopeia é aquela figura de linguagem que ela tem a intenção de reproduzir sons, ou seja, imitação de sons de algo, né? Então, ela trabalha com isso. Ela tem a intenção de explorar isso. Se eu vejo uma poesia que está sendo empregado algo que vai reproduzir o som de algo, já sei que é isso mesmo, onomatopeia.
não tem por onde ir. Ah, professora, eu não vi que tinha repetição do L. Não tinha repetição do F, do G, né? Do G. Então, eu estou, nesse caso, se eu estou realizando, reproduzindo um som de algo, eu estou diante dessa figura chamada onomatopeia, certo? Então, vamos ver um exemplo dela. Tic-tac do relógio não para, acho que está quebrado. Veja que o tic-tac é o que? O barulhinho lá que o relógio faz, não é? Seja o da parede, ou até mesmo o que nós colocamos no braço. Nós, se você colocar assim pertinho, você vai ver que tem um barulhozinho, o da parede faz um barulho maior. Então, esse tic-tac está reproduzindo o quê? Esse barulho do relógio, não é? Pode ser outros sons, não é? Os sons de bater na porta, né? O caminhar, né? Do sapato, o barulhinho do sapato. Então, toda vez que eu identifico algo que está lá reproduzindo um som, imitando algo, eu sei que estou diante da figura de linguagem chamada o quê? Onomatopeia, certo? Vamos ver a próxima figura de linguagem. Olha, paronomásia. Vamos ver o que é. É a utilização de uma palavra semelhante. Tem um assuntinho que são os parônimos, né? Os parônimos, que são aquelas palavras que têm palavrinhas semelhantes, né? Mas que elas têm um significado diferente, né? Infringir, de infligir, né? Flagrante, de fragrância, né? Então, elas são no grupo de paronômios, paronímios, né? Então, veja, é a utilização de uma palavra semelhante, mas conhecido como trocadilho. É o trocadilho. Né? A paronomásia, ela trabalha com trocadilho. Vamos ver um exemplo. Olha. Todos diziam que Lamartine está em decadência. Então, você me dê cadência, que eu faço uma música, me dê cadência, que eu faço uma... Veja que houve aí um trocadilho. Então, se eu percebo um texto que há um trocadilho de algo, eu sei que estou diante de uma paronomásia e que eu também estou trabalhando uma figura de som. Veja que ele trabalha com som. Ele tem a intenção de trabalhar com som, certo? Então, não se confundam mais. Toda vez que eu estiver diante de figuras de linguagem e eu trabalho, olha, já separo lá na minha cabecinha, essas informações de que figuras de linguagem são separadas em 4 grandes grupos e que cada grupo compõe cada intenção de figura de linguagem, então eu não vou conseguir, eu não vou errar mais nenhuma questão referente a figuras de linguagem. Certo? Então, essa figura de linguagem é mais conhecida como trocadilho. Veja que ele, nesse exemplo aqui, ele trabalhou decadência, né? Então, você me dê decadência, né? Então, ele trabalhou esse trocadilho bem, né? Bem até divertido, né? O trocadilho. Vamos para a nossa... Continuando aí. Nós vamos continuar aí, figuras de construção, isso mesmo. Então, olha, nós vimos de som, construção, nós temos ainda pensamento e palavras, certo? Não esqueçam. Vamos ver. Separaram aí, ó, quais são as figuras de linguagem lá de som? Nós temos a literação, a assonância, onomatopeia e essa última aí, que é o trocadilho, né? A paronomásia. Então, veja. O que é figuras de construção? É denominado de construção ou sintaxe. São aquelas que estão no grupo da sintaxe. As figuras que se afastam da utilização habitual para formar novos sentidos. E nós temos as mais frequentes, né? Vejo que nessas figuras de construção há outras figuras, mas as que mais são recorrentes, que são mais utilizadas em textos, né? São essas aqui, ó. Elipse, polissíndeto e assíndeto. Vou colocar as duas juntas porque elas são parecidas, elas têm essa intenção da construção de sentidos no texto. O pleonasmo, né? A silepse, o hiperbato, a anacoluto e a anáfora. Vamos ver cada uma delas, certo? Olha, gente, alunos, a elipse é uma omissão.
de um termo. Pode ser de sujeito, pode ser do verbo, não é? Ela tem a intenção de omitir algum termo. Ele é um termo facilmente identificável. Veja um exemplo bem fácil de fazer uma omissão. Entrei em casa à tarde da noite. Eu omiti um termo. Qual foi esse termo? O eu. Não é? Quando eu utilizei lá o verbo entrei, eu identifiquei que lá pela ausência do meu verbo, né, entrei, eu sei que eu estou identificando um sujeito aí que é oculto, né? Eu entrei tarde em casa, não é? Então, é um termo que é facilmente identificado e por isso que recebe o nome de elipse, que é a omissão de um termo. É a omissão de um termo para evitar certas repetições. Pode ser que diante da construção do texto de mais informações, eu não fiquei toda hora repetindo. Eu entrei tarde, eu estava cansada, eu fui à festa. Então, eu posso me utilizar perfeitamente dessa figura de construção chamada elipse para omitir um termo, para que o texto não fique redundante, né? Com muitas repetições. Então, é utilizado perfeitamente a elipse, né? Até na situação de coesão de um texto, ele é perfeito para você utilizar. Eu identifiquei no meu texto, professora, que eu escrevi muitas vezes ela, eu. Então, eu posso lembrar dessa figura de construção e estar utilizando, porque ela está na situação de sintaxe, né, de construção. Vamos ver aqui um exemplo dela. Olha. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Né, esse enunciado de Machado de Assis. Então, nós temos aí a omissão do verbo haver. Olha como ela ficaria se tivesse. Na sala havia apenas 4 ou 5 convidados, né? Olha, ela foi omitida, né? Quando ele colocou aqui, ó, na sala, aí ele colocou vírgula, apenas 4 ou 5 convidados. Então, o que haviam, né? 4 ou 5 convidados na sala. Então, há essa figura de linguagem chamada de elipse e que ela tem a intenção de omitir o termo. Há geralmente um sujeito, um verbo, certo? Olha, outras figuras de linguagem bem utilizadas na figura de construção é o uso do polissíndeto e assíndeto. Isso mesmo. Vocês já devem ter estudado, né? E essas duas figuras de linguagem, que elas são utilizadas no uso de conjunções e outras não, né? Aí eu lembro, faço a associação daquele assunto chamado oração coordenada, né? Que eu tenho lá. Quando eu construo minha oração sem uso de construção, né? Então eu posso também estar associando para poder lembrar. Veja, poli, porque é muito, né? Então, quando há repetição do mesmo conectivo é chamado de polissíndeto. Quando eu repito aquela mesma conjunção, aquele mesmo conectivo no texto, no enunciado, né, com a intenção de trazer, ressaltar, né, algo. Vamos ver aqui um exemplo, olha. E o olhar estaria ansioso esperando, e a cabeça ao sabor da mágoa balançando, e o coração fugindo. Veja que eu repeti a mesma conjunção. Né? Eu poderia repetir mas, porém, né? Logo, mas eu tenho uma intenção a utilizar essa figura de linguagem. O polissíndeto é a repetição de um mesmo conectivo. Então, poli, porque vem muito, né? Então, eu vou estar utilizando essa figura de linguagem para ressaltar, né? Para poder trazer alguma informação nesse sentido novo. Aí, né, tá vendo? Ele está trabalhando com essa adição, né, e o olhar, e a cabeça, e o coração, né? Então, há essa mesma repetição dessa mesma conjunção, desse mesmo conectivo. Então, não se esqueça, quando eu tenho a repetição do mesmo conectivo, eu estou diante da figura de construção, chamada o quê? Polissíndeto. Certo, professora? E agora o assíndeto? O contrário. Se essa é a repetição de um mesmo conectivo, o assíndeto é o quê? É a omissão dessa conjunção, é a omissão da conjunção. Né? É a oração que eu não tenho conjunção. Não é? Veja, vi e venci, de Júlio César. Veja que aí nós temos aí 3 orações e as 3 não têm conjunção. Se não há conjunção ao termo, a omissão, nós temos o assíndeto.
certo? Lembre-se sempre de oração coordenada, quando eu trabalho com assíndeto e o síndeto, né? Que é a oração coordenada, a sindética e a oração, né? Que tem e o uso da conjunção, né? Que são 5. Né? Orações que trabalham com essas conjunções. No caso, aí foi omitido, olha, vi, foi omitido com a vírgula, né? Vi, e venci, né? Poderia ser com o uso da conjunção i também. Mas ele foi omitido. Então, quando eu tenho essa omissão, eu estou diante do assíndeto, certo? Então, não tem como esquecer. Eu tenho elipse, que é omissão, e eu também estou trabalhando aí com polissíndeto e assíndeto, que também é uma omissão, omitir uma conjunção, certo? Só que elipse é de termos, veja que não está diante do campo de elementos coesivos, mas sim diante de algum termo. E já o polissíndeto e o assíndeto, ele está diante dessa utilização em excesso de conjunções e a outra a omissão da conjunção, certo? Vamos lá. Nós temos aqui a figura de construção pleonasmo. Nós temos o pleonasmo vicioso, né? Veja, quando há repetição de palavras com o mesmo sentido, ou seja, a redundância. Às vezes nós, corriqueiramente, no emprego assim, habitual, né, é constante, né, quando eu não tenho assim, um emprego estou diante de algumas pessoas que não entendem muito a construção, né, das palavras e geralmente vocês até escutam quando alguém é entrevistado, né? A pessoa, eu estava aqui em casa, entrei para dentro, não é? Subi para cima. Nós temos a redundância, né, desses termos, dessas informações que estão no campo do pleonasmo vicioso. Não é? Então, olha aqui os exemplos. Entrar para dentro, sair para fora, a brisa matinal da manhã. Veja que nós temos essa redundância. E que se dá o nome também de pleonasmo e que é vicioso, se chama pleonasmo vicioso. Não é? É uma forma de ser utilizado. Professora, e se eu escrever isso no texto, na produção do texto? Está errado, gente. Não utilize pleonasmo no texto. Não é? Deixa seu texto redundante, é o que nós não queremos na construção de informações suas. Então, não utilize. Não é? Nessa situação de redundância, não é bom. Certo? Olha, silepse é uma figura de linguagem que ela trabalha com 3 situações, não é? A silepse. Ela é a variação na concordância do emprego das palavras em questões gramaticais. E a silepse de número, de pessoa e de gênero. Né? Quando eu acabo tendo essa variação da concordância, do emprego do número, né? De pessoa e de gênero. Certo? O emprego da silepse, às vezes ela entra na construção por ela estar nessa situação de estrutura, não é? De uso de concordância. Não é? Por isso também que ela entra nas figuras de linguagem de construção. Vamos ver aqui um exemplo. Olha, dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. Veja, que somos, né? Dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. Veja que houve uma variação aí da concordância do emprego, né? Então, quando vocês verificam isso, vocês estão diante de uma figura de linguagem de construção chamada silepse. Não se esqueçam, certo? Gravem aí, anotem no caderno de vocês, para não se esquecer. Lembrando que a figura de linguagem de construção silepse, ela é dividida em 3, né? De número, de pessoa e de gênero. Olha aqui mais figuras de construção. O hiperbato. O hiperbato, gente, é a ordem inversa dos termos. Veja, quando eu organizo minhas informações para conversar com alguém, para escrever, para transcrever, eu sempre tento organizar meu sujeito, meu predicado, né, meus termos acessórios, tudo seguindo essa informação, essa linha, né, para que eu possa transmitir informação perfeita. Mas há a construção em inversão dos termos. Olha, ele parece que está passando mal.
né? Ele acaba invertendo a situação aí, né? Parece que ele estava, né, passando mal, parece que ele está passando mal. Então, aqui houve a inversão desses termos na construção do texto, do enunciado. Então, quando vocês identificarem, né, as informações ocorrendo essa inversão, né, dos termos, vocês estão diante dessa figura de linguagem chamada hiperbato, certo? Olha, a próxima é anacoluto. O que é o anacoluto? Quando a oração seguinte não se liga sintaticamente ao início da frase. O anacoluto é como se fosse uma quebra de informação, não é? Uma quebra do que a pessoa estava informando algo e de repente ela entrou em outra informação. Quando vocês identificam isso, percebam que, eu estou lendo aqui esse texto e de repente a pessoa, o autor, informou outra coisa que não estava de acordo com o que estava sendo informado anteriormente. Então, nós estamos diante da figura de linguagem chamada anacoluto, certo? Olha aqui um exemplo. Umas carabinas que guardavam atrás do guarda-roupa. A gente brincava com elas, de tão imprestáveis. Né? Ele houve aí uma quebra, né? Não trouxe mais informações e de repente já vem outra informação, né? Que quebra o sentido do que estava querendo trazer, né? De fato, para o receptor. Olha, outra figura de linguagem que é bastante recorrente é a anáfora. A anáfora é a repetição de um termo no início dos versos. É bem fácil de ser identificada, porque ela traz essa repetição constante do mesmo termo no início de cada poema ou texto, não é? Ele pode bem se utilizar da anáfora, com a intenção de ressaltar algo, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Pense nas crianças, mudas e telepáticas. Pense nas meninas, cegas e inexatas. Pense nas mulheres, rotas alteradas. Vinícius de Moraes. Se vocês fossem analisar esse texto e fosse pedir, não é, uma interpretação dele e perguntasse, qual é a figura de linguagem presente aqui nesse poema, vocês logo iam identificar figura de construção chamada anáfora, porque há a repetição de um termo no início de cada verso. Né? Aí, pense nas crianças, pense nas meninas, pense nas mulheres, certo? Então, olha, recapitulando aqui para vocês, hoje nós vimos dois grupos de figuras de linguagens, né? Nós vimos as figuras de som e nós vimos as figuras de construção. Nós vimos que as figuras de som, eles trabalham com essa produção do som, com a intenção de ressaltar algum som. Veja que nós vimos a literação com ressaltação da consoante, a assonância com ressaltação das vogais, né? Nós vimos a paronomásia, que é o trocadilho, nós vimos a onomatopeia, que é a reprodução de um som. Já as figuras de construção, que são aquelas que são diante das estruturas sintáticas, da sintaxe, nós vimos algumas delas hoje, né? Nós vimos, vamos recapitular aqui nos slides anteriores. Nós vimos a elipse, que é a omissão de um termo, polissíndeto e assíndeto. Polissíndeto porque é a repetição de um mesmo elemento coesivo, assíndeto que é a ausência, né? A omissão, eles omitem esse termo, eles utilizam a vírgula nessa omissão. O pleonasmo, que é a redundância, nós temos o pleonasmo vicioso. Nós vimos a silepse que é essa variação na concordância, pode ser de gênero, número e pessoa. Nós vimos o hiperbato, que é a inversão dos termos. Nós vimos o anacoluto, e nós vimos a anáfora. Né? O anacoluto nós vimos que é a figura de construção que há uma quebra de informação, uma quebra de sentido, e a anáfora nós vimos que é a repetição de termos no início de cada oração, de cada verso, no caso da poesia. Né? Então, nós vimos que essas figuras de linguagem, elas têm essa característica. Cada
bloco, né, ela tem uma intenção de trazer o texto, os sentidos novos, né, sentidos empregados de forma diferente. Né? Tanto é que eles geralmente são textos, né, que vão se enquadrar em textos literários, porque eles vão utilizar essas figuras de linguagem, né, de construção, né, de aliteração, assonância, né? Então, a onomatopeia que vocês podem encontrar. Então, são figuras de linguagem bastante utilizadas, né, em textos, em poesias, né, que vocês frequentemente veem em várias formas nessas figuras de linguagem. Então, não se esqueça, escrevam, anotem aí no caderno de vocês essas figuras de linguagem para a nossa prova, para a nossa primeira prova aberta da primeira unidade, certo? Então, será esses dois grupos, né, de som e de construção, e na nossa terceira aula nós vamos trabalhar os outros dois grupos de figura de linguagem, que vai ser o de pensamento e o de palavras, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e será disponibilizado para vocês atividades referentes a esse assunto. Então, até a próxima aula, turma.